Hoje, então, a gente começa a trabalhar o capítulo 23, que é, então, chamado de Lei de Gauss. Então, vamos lá. Lei de Gauss. Bom, o que vem a ser a Lei de Gauss? A Lei de Gauss nada mais é do que um artifício matemático que foi desenvolvido pelo físico chamado Carl Friedrich Gauss para calcular o campo elétrico em distribuições simétricas de cargas, certo? Então, se você tiver um cilindro carregado, se você tiver um plano infinito carregado, se tiver uma linha infinita carregada, para algumas simetrias especiais, é possível se fazer uso de um artifício matemático para calcular o campo elétrico, tá certo? Então, ao invés de você usar a lei de Coulomb, que para alguns problemas seria muito custoso, né, muito trabalhoso, você faz uso dessa lei de Gauss, que é o que a gente vai aprender a técnica agora, tá certo? Esse artifício ele envolve o que é chamado de superfície gaussiana, que envolve as cargas. Então a gente vai construir uma superfície gaussiana em volta dessas cargas e ela envolve então essas cargas que produzem o campo que a gente deseja calcular. Bom, para a gente fazer uso da lei de Gauss, a primeira coisa que a gente tem que definir aqui é o conceito de fluxo, tá certo? Então, 23.2, nós temos o conceito de fluxo. Então, é fluxo não só de campo elétrico, que é o nosso caso aqui, o nosso estudo, mas um fluxo de um campo vetorial, por exemplo. Como é que a gente calcula um fluxo? Então, ó, suponha que você tem uma esfera quadrada, uma espira quadrada de área A e ela está exposta ao vento, tá certo? Ao vento uniforme aí com velocidade v. Então você tem aqui partículas de ar aqui, ó, se deslocando com uma certa velocidade v. Muito bem. Qual que é o fluxo ou a vazão, né, de ar através da espira? Então essa é a nossa pergunta. Qual é a vazão, ou seja, o volume por unidade de tempo de ar que atravessa a espira? Então a gente usa a letra psi maiúsculo para determinar aqui a vazão, que é equivalente aqui ao fluxo. Muito bem. Então, se o V for perpendicular ao plano da espira, perpendicular ao plano da espira, então esse fluxo ele nada mais é do que V vezes A. Velocidade vezes a área. Se o V é paralelo ao plano da espira, esse fluxo é igual a zero, certo? Então, se o seu vento estivesse apontando para cá, não ia atravessar nenhuma molécula de ar nessa espira, tá certo? Então, o fluxo seria zero. Muito bem. E para o caso que V e o nosso dA, né, que é o nosso elemento infinitesimal de ar, aí, fizeram um ângulo arbitrário. O que a gente faz? Então imagina que eu tenho aqui, ó, algo desse tipo agora.
Está aqui o meu plano e eu tenho a velocidade perpendicular ao plano. O meu dA, né, é um elemento de área perpendicular a esse plano, então desenhar em verde aqui, ó. Está aqui o meu dA, está aqui o meu elemento de área. De forma, então, que ele faz aqui com o dA um certo ângulo θ. Tá certo? Então, para esse caso, como é que a gente calcula o fluxo? Então, a gente faz, então, aí a decomposição, tá certo? A gente vai pegar a componente, então, que é paralela a dA. A gente já sabe que a componente que é paralela a dA, o fluxo é a velocidade vezes a área. E aquela que é perpendicular, o fluxo é zero, certo? Então, eu vou decompor, vamos pegar esse cara aqui, esse aqui, ó. Tá aqui a minha velocidade. Eu vou decompor a sua componente aqui perpendicular, isso aqui vai me dar um V perpendicular, e eu tenho aqui um V paralelo. Esse V paralelo não contribui para o fluxo, e o fluxo todo vem, então, nada mais é do que o meu V perpendicular vezes a área. Tá certo? O meu V perpendicular nada mais é do que um V cosseno de θ, tá certo? Se você olhar aqui, seno de θ dá o cateto adjacente, dá minha componente, então, paralela. E o cosseno de θ é o cateto oposto, né? Desculpe, o seno é o cateto oposto, que dá esse aqui, e o cosseno é o cateto adjacente, de forma, então, que o meu V perpendicular nada mais é do que V cosseno de θ vezes a área. Ok? Então, esse é o meu fluxo, que você pode agora escrever na forma vetorial, de forma que o fluxo é igual a V escalar A. Onde o meu A é esse vetor aqui, ó, que está apontando na direção perpendicular ao plano da superfície, tá certo? Então, isso aqui na forma vetorial. Então, é assim que se calcula o fluxo, tá certo? Então, se você tiver lá um aro e estiver passando uma quantidade de água, de líquido, você vai pegar, se tiver paralelo ao dA, basicamente a velocidade vezes a área. Isso aí vai te dar o fluxo, vai te dar a vazão. Se ele tiver com um certo ângulo, atravessando esse aro, você vai então pegar a sua componente paralela a dA, que vai dar então basicamente V cosseno de θ vezes a área. Esse é o fluxo, é assim que a gente define fluxo de um campo vetorial. No nosso caso aqui a gente está falando de velocidade, mas poderia ser também o caso de um campo elétrico. Então, vamos ver como é que fica então no caso do campo elétrico. É totalmente análogo, certo? Então, 23.3, a gente trata então de fluxo de campo elétrico. Então, suponha uma superfície arbitrária, qualquer aqui. Está aqui uma superfície, tá certo? E a gente vai dividir essa superfície em pequenos quadrados aí de áreas ΔA. Então a gente vai como se estivesse quadriculando ela toda. Você faz uma malha lá, toda quadriculada, de forma que essa superfície vai ser dividida em pequenos quadrados de áreas ΔA. Então, você tem aqui, ó, um elemento dA aqui, você tem outro aqui. Ligados eles têm outros, né? Tem infinitos desses caras aqui, cada um deles conectados nessa superfície. Esses elementos são infinitesimais, de forma que você pode tratar
cada um deles como planos, tá certo? Então você despreza a curvatura. Se você tiver uma curvatura, mas você chegar e olhar bem próximo dela, bem próximo, isso aí vai se comportar como se fosse um plano, certo? No limite em que essa dimensão tende a zero, que é o caso de infinitesimal, isso aí é um pequeno plano, certo? Beleza? Então, basicamente, cada um desses dAs aí, ou delta-As, vão se comportar, vão ser considerados planos, tá certo? E cada um deles tem aqui, obviamente, seu componente delta-A. Então você tem aqui, ó, um perpendicular aqui, tá aqui meu delta-A. Esse aqui pode estar para cá, tá aqui perpendicular, tem um delta-A. Esse aqui, o plano está para cá, tá aqui 90 graus, delta-A. Todos eles aí têm o seu pequeno delta-A. E atravessando esse plano aí, você tem um campo elétrico. Aí está atravessando toda essa superfície aí, todos esses pequenos quadrados de áreas infinitesimal. Então aqui eu desenhei só alguns quadrados, mas no fundo o que tem aqui, né, basicamente, é infinitos elementos de área. Né? Você simplesmente picota esse cara aqui, ó, infinitos elementos de áreas aqui, ó. Então você tem vários deles aqui. Vários deles. E você tem o campo adentrando aqui, ó. Você tem nesse aqui, ó, o campo adentrando aqui, por exemplo, ó. Adentrou nesse elemento de área aqui. Aqui você tem o campo adentrando nesse elemento de área infinitesimal e assim por diante. Tá? Vamos focar nossa atenção aqui em um deles, por exemplo, onde está aqui esse pequeno campo aqui, ó, atravessando aqui. Ops. Tá aqui. Então vamos olhar, focar nossa atenção nesse elemento aqui, ó. Muito bem. Então, se a gente ampliar aquele elemento lá, a gente vai ter, vamos desenhar em amarelo aqui. Tá aqui o meu elemento de área lá, que eu ampliei. Eu vou ter o meu campo atravessando ele aqui, um certo segmento, e eu vou ter aqui um delta-A aqui, que é perpendicular aqui na superfície, tá certo? Esse campo aqui tem um certo ângulo θ com delta-A. E a gente então calcula o fluxo. Para cada quadrado, os vetores delta-A e E fazem um ângulo diferente, tá certo? Você vai ter aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui, você tem uma configuração diferente dessa aqui, tá certo? Para cada um deles, cada elemento delta-A, você vai ter um ângulo diferenciado, ok? Se a gente quiser, então, calcular o fluxo total, a gente vai ter que pegar e somar todos esses elementos aí, todos os fluxos em cada um desses elementos de área, tá certo? Então, o fluxo total, de forma discreta, ele é dado basicamente pela somatória de todos os elementos de área, e aí você toma o E escalar com o meu, vou chamar de delta-A. Delta-A. Tá certo? Isso aí vai me dar o fluxo total. Cada um dos elementos, eu vou lá, calculo o delta-A, o E, pego o produto escalar entre eles, calculo o fluxo naquele elemento. Vou para o próximo, calculo o fluxo do próximo elemento. Vou para o próximo, calculo o fluxo em todos os elementos de área, somo eles, e aí então eu tenho o fluxo total. Então, só para frisar, a gente considera cada quadrado, toma o produto escalar entre I e delta-A e soma todos os termos, tá certo? O ângulo θ ali determina se o fluxo também é positivo ou negativo, tá certo?
se você tiver, como é cosseno de θ, se o ângulo for maior que 90 graus, isso implica num fluxo negativo, tá certo? Porque o cosseno de número maior que 90 é menor do que 1. Isso, é menor do que 0, certo? Número negativo. Então, o ângulo vai determinar se é positivo ou não. Nesse caso aqui é um fluxo positivo, ó. Mas se o campo tivesse no sentido contrário, vamos olhar aqui, ó. Se eu tivesse um campo apontando para cá, ó, você teria um ângulo θ aqui maior do que 180 graus, maior do que 90 graus, e aí então eu teria um fluxo negativo, tá certo? É como se o campo estivesse entrando ali na superfície na vez de sair. Muito bem. Quando a gente faz essa área agora tender, essa área ΔA aqui, tender a zero, né, virar exatamente um limite infinitesimal, ela torna-se então um dA, tá certo? E a somatória se torna uma integral, de forma que o limite então fazendo ΔA tender a zero, o meu ΔA então vai tender a um dA, que é um limite infinitesimal, e a somatória ali vai tender a uma integral. Então, no final das contas, você tem que o fluxo é a integral de E escalar dA. Tender a zero. Fazendo ΔA tender a zero, ΔA tendendo a dA. Então, esse aqui é o nosso fluxo essa superfície aqui é uma superfície fechada, então a gente usa um símbolozinho aqui, tá certo? Para integral, simplesmente para falar que é uma superfície fechada, ou seja, ela é uma bola, uma bexiga, algo desse tipo. E isso aqui me dá o fluxo através da superfície. E essa superfície a gente chama de superfície gaussiana. Então, isso aí me dá o fluxo através da superfície gaussiana. Ok? Então, daqui, o que a gente tira basicamente é que o fluxo elétrico através de uma superfície gaussiana, ela vai ser proporcional ao número de linhas de campo elétrico que atravessam a superfície. Tá certo? Quanto maior o número de linhas que atravessam essa superfície, maior é o fluxo elétrico. Ok? Bom, hoje eu não vou fazer exemplos, eu vou adiantar a teoria. E aí depois na aula que vem a gente fica só nos exemplos. Então, muito bem. Definido então a ideia de fluxo, a gente vai agora apresentar para vocês o que é chamado de lei de Gauss. Fique tranquilo que a gente vai fazer muitos exemplos disso aí. O que o Gauss descobriu nos experimentos dele, nas contas dele, é um resultado extremamente poderoso, extremamente importante para o eletromagnetismo. Então existe uma lei, que é chamada lei de Gauss, que relaciona o fluxo total de um campo elétrico à carga total que é envolvida pela superfície gaussiana. Então, o que o Gauss observou, eu vou escrever aqui todas as palavras, é o seguinte. A lei de Gauss
relaciona o fluxo total de um campo elétrico através de uma superfície fechada Ele relaciona, então, o fluxo total de um campo elétrico através de uma superfície fechada à carga total envolvida por esta. Então, uma relação entre o fluxo e a carga total envolvida pela superfície gaussiana. Então, se eu tiver uma bexiga, tiver uma carga dentro dela, o que ele mostrou é que esse fluxo ele é proporcional à carga interna. Certo? Foi isso que ele mostrou. E é da seguinte maneira: a constante de proporcionalidade é basicamente o ε0. O que ele mostra é que ε0 vezes o fluxo é igual à carga envolvida pela superfície gaussiana. Ou seja, ε0 integral de E escalar dA é igual à carga envolvida pela superfície gaussiana. Isso aqui é conhecida como lei de Gauss. Lei de Gauss. Aqui, né, a gente vale frisar que a gente está falando do vácuo, tá certo? Esse ε0 aqui, ó, é a permissividade do vácuo. Então, esse resultado ele é válido se a gente estiver trabalhando lá no espaço sideral, tá certo? Caso contrário, a gente tem que pôr a constante de proporcionalidade correta aqui, que é a permissividade do meio. Só para frisar isso aí. O sinal da carga envolvida vai nos dizer se o fluxo é para fora, ou seja, se é positivo, ou é para dentro, se é negativo, certo? Então, a carga envolvida já me dá o sinal do fluxo. E esse Q envolto aqui, ele é o valor da carga total envolvida pela superfície E, tá certo? Então, é a carga total envolvida pela superfície. E o E é o campo elétrico total produzido, tanto por cargas dentro ou fora. Esse E aqui, ele é o campo elétrico total produzido por cargas que estão dentro ou fora. Bom, outra coisa que é importante frisar é o fluxo produzido por cargas externas à superfície. Então imagina, ó, que eu tenho aqui uma superfície gaussiana e eu tenho minha carga só aqui. Essa carga produz campos elétricos, tá certo? Que estão aqui apontando em todas as direções aqui. Qual que é o fluxo desses campos produzidos? Tem campos adentrando aqui a superfície, ó, atravessando ela. Se você olhar a lei de Gauss, qual é o fluxo através dessa superfície? O que vocês acham? Quanto vale?
Chuta aí, pode chutar. Olha para a lei de Gauss e chuta. Quanto vale o φ aqui, nesse caso? Qual é a carga envolvida pela superfície gaussiana? Quanto é? Tá aqui, isso aqui é uma bexiga, ó. Eu pergunto para vocês, qual é a carga total envolvida por essa bexiga? É português mesmo. Qual é a carga total envolvida pela bexiga? Qual é? Pode falar. Tem alguma carga total sendo envolvida pela bexiga? Tem alguma carga aqui dentro? Sim ou não? Não. Então, qual é a carga envolvida pela superfície? Hã? Zero. Zero. Qual é o fluxo? Zero. O fluxo é zero. Por que é zero? Se tem campo adentrando ela aqui, ó. Esse campo que entra aqui, ó, ele dá um fluxo positivo, mas depois ele sai aqui de novo, ó, dá um negativo, pum, cancela. Toda linha de campo que entra, sai. Toda linha de campo que entra, sai. Toda linha de... Então, o fluxo total, quando você somar, vai dar zero. Tá certo? Sem erro, sem sombra de dúvida. Você lembra-se do ângulo? Ó, esse cara aqui tem um ângulo, quando ele entra aqui, ó, maior do que 90. Aí quando ele vai sair aqui, ó, ele tem um ângulo menor do que 90, praticamente paralelo ao DA aqui, ó. Paralelo ao DA. Esse cara aqui tem um ângulo de 180 praticamente, tá vendo? Ó? Porque o DA aponta numa direção e o E aponta na outra. Então o fluxo negativo. O outro lá é um fluxo positivo, um cancela o outro, dá zero. Se você somar todos os fluxos, vai dar zero. Então qual é o fluxo total atravessando a superfície aí? Zero. Entrou, saiu, não tem como. Agora é diferente, ó. Você pegar e colocar uma carga aqui dentro, ó. Agora sim, agora você tem linha saindo para cá, linha indo para cá, linha indo para cá, linha indo para cá. Certo? Então, esse campo aqui, ó, ele sai, mas ele não entrou em nenhum momento, ele simplesmente atravessou, certo? Aí você tem um fluxo positivo. Quanto vale esse fluxo? Se essa carga aqui dentro aqui? Pode falar, sem medo de errar. Quanto vale pela lei de Gauss aqui, ó? Se essa carga vale Q, quanto vale o fluxo? O fluxo é essa variável aqui, ó. Hã? Pode falar. Q sobre ε0. Esse é o fluxo, certo? É isso aí o fluxo. Você não precisa calcular, não precisa fazer conta nenhuma. É isso que a lei de Gauss diz. O fluxo de campo elétrico é Q sobre ε0. Ponto final. Acabou. Não tem mais conversa. Se eu tiver outra carga aqui, ó. Opa. Outra carga aqui. Qual é o fluxo total sobre isso aí? Sobre a superfície? Hã? 2Q sobre ε0. Agora você tem 2Qs envolvido lá. Certo? É isso. Soma todo mundo, qual é a carga total envolvida por essa superfície? 70 coulomb. Qual é o fluxo? 70 coulomb dividido por ε0. Ponto final. Esse é o fluxo do campo elétrico. É assim que faz. Sem mistério nenhum. Tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Então tá aqui uma superfície grandona aqui, ó. Aí eu vou colocar uma carga positiva aqui. Vou colocar uma carga negativa aqui. Vou criar uns buracos. Não, vamos fazer diferente, peraí. Uma carga positiva, uma carga negativa, e vou fazer uns buracos aqui, ó, dentro
Eu vou tirar esse aqui também. Então esse aqui é meu S1, esse aqui é o meu S2, esse aqui é o meu S3 e essa aqui, ó, é a minha S4. Tá certo? Muito bem. As linhas de campo aqui, ó, elas estão aqui e eu vou desenhar em verde aqui, ó. Você tem linhas de campo aqui. Na carga positiva, as linhas de campo são para fora ou para dentro? Hã? Para fora. Então tem aqui, ó, uma linha aqui, outra aqui. Aí você tem linhas aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Você tem outras linhas aqui. Tá aí, minhas linhas. Tem outras linhas ainda, só desenhei algumas aí. Muito bem. Então, sobre a superfície S1, quanto vale esse fluxo? Pela lei de Gauss, vou escrever a lei de Gauss aqui, ó. ε0 F igual a Q em volt. Quanto vale o fluxo sobre a minha superfície S1 aqui, ó? Hã? Q sobre ε0. Esse fluxo é positivo ou negativo? Hã? A carga é positiva ou negativa? Positiva, logo o fluxo é positivo, tá certo? Ó, o fluxo está relacionado com a carga. Se a carga é positiva, o fluxo é positivo. Se a carga é negativa, o fluxo é negativo, tá certo? Quanto vale então o fluxo novamente sobre S1? Q sobre ε0. Olha, sobre S2, quanto vale o fluxo? Hã? Pode falar. Q sobre ε0, positivo ou negativo? Então, um fluxo negativo e é, então, dado por Q sobre ε0. Sobre a superfície S3, quanto vale o fluxo? Quanto? Zero. Tem carga interna na superfície S3? Não tem. Tá vendo? Toda a linha que entra aqui, ó, entrou aqui, saiu aqui. Se tiver outra linha que entra aqui, vai sair aqui necessariamente. Não tem como, certo? Entra de um lado, sai do outro. Entra de um lado, sai do outro. Então, não tem fluxo nenhum. Nenhum. Zero. E sobre S4, quanto vale o fluxo? Hã? Isso. Se eles tiverem em módulo a mesma carga, quanto vale o fluxo? Hã? Zero. Vale zero. O fluxo vale zero, tá certo? Por quê? Porque a carga total envolvida pela superfície é zero. Você tem mais Q, menos Q, somou, deu zero, fluxo total, zero. Acabou. Ponto final. É isso aí. Não importa a posição onde estão essas partículas, não importa. Você vai somar todo mundo lá e ver o fluxo dá zero. Certo? Ok? Muito bem. Dando continuidade. Alguma pergunta? Beleza? 23.5. Lei de Gauss. E lei de Coulomb. A grande pergunta é que será que a gente pode deduzir a lei de Coulomb pela lei de Gauss? Será que a gente consegue tirar a lei de Coulomb aqui? Vamos supor o seguinte, vamos supor uma carga pontual, tá certo? Positiva, em torno da qual a gente vai pegar e vai desenhar aqui uma superfície gaussiana esférica concêntrica em R, tá certo? Então tá aqui, ó, a minha carga positiva. Nossa. E eu vou desenhar aqui minha superfície gaussiana aqui, esférica, com R bem no centro dela, certo? Esse raio aqui é um raio R. Muito bem. Bom, o dA, tá certo? Para qualquer ponto nessa superfície,
ele é por definição, ele aponta para fora, tá certo? E como ele tem que ser perpendicular, ele é radial. Tá certo? Se você olhar aqui, ele vai dar aqui, ó, essa linha aqui vai dar aqui no centro. Aqui, tá certo? Então, meu DA, em qualquer ponto, é perpendicular à superfície e ele é dirigido para fora. O campo elétrico, por simetria, ele também é perpendicular e dirigido para fora, tá certo? Como é que você fala? Mas como é que você sabe que o campo elétrico é perpendicular? Ele tem que ser perpendicular, porque senão o campo elétrico ia depender. Imagina que eu tenho uma esfera aqui, ó, e o campo não fosse perpendicular, fosse assim. Aí eu olho de um jeito diferente, se eu rodar isso aqui 180 graus, vamos dizer que esse aqui é assim e esse aqui é assim. Aí eu rodo essa esfera de 180 graus, aí eu vou ter uma configuração assim e o outro assim. E aí não pode, tá certo? Você não pode ter uma física diferente por olhar de uma maneira diferente, tá certo? Você tem que ter a mesma física, não importa como você olha, certo? Não pode depender do referencial. Então, por simetria, o campo elétrico tem que ser todo radial. Se ele for radial, aí você pode olhar de qualquer ângulo, pode rodar como você queira, que a física não vai mudar, tá certo? Todo mundo é um pontinho radial. Então, por simetria, o E também é perpendicular à superfície e também é radial. Tá certo? Então, só para enfatizar, DA é perpendicular à superfície e radial. Isso aqui pela própria definição do meu elemento de área, certo? O E, por simetria, é perpendicular à superfície e radial. Também. Então, se os dois são perpendiculares e são radiais, o E ele é paralelo ao DA. Tá certo? De forma, então, que a minha integral aqui de E escalar DA, ela é igual... São paralelos, né? Dá o módulo de E, módulo de DA, vezes cosseno entre ângulos. Cosseno de 0 vale 1. Então, isso aqui nada mais é do que EDA. É o módulo de E vezes o módulo de A. Muito bem. Também por simetria, o campo elétrico, apesar de ele variar com a distância, tá certo? Para uma mesma distância R, ele tem que ser constante. Da mesma maneira, ó, se eu tiver uma esfera aqui, ó, eu não posso ter um campo, imagina que a minha carga está aqui no centro. Eu não posso ter um E aqui maior do que aqui, tá certo? Vamos dizer que isso aqui seja o meu E1 e o meu E2. Essa distância é a mesma. Se eu rodar de novo em 180 graus, aí o maior ficou embaixo e o menor ficou em cima. Também não pode, tá certo? Por simetria, não pode variar conforme você roda, certo? Então o E, ele é constante em todos os pontos da superfície. Para qualquer ponto que você olhar aqui, ó, como a distância R é a mesma, ele é constante. Ele é constante em todos os pontos. Então, se ele é constante, você pode tirar ele da integral. Então, daqui eu tiro que a integral de E escalar dA, no final das contas, é E integral de dA. Onde dA aí mede, então, a área dessa
superfície aí esférica, tá certo? Pela lei de Gauss, a gente sabe que ε0 vezes o fluxo, isso aqui é o fluxo, né? A integral de EdA na superfície fechada. Isso aqui é igual a ε0, a integral de E escalar dA, que por sua vez é ε0 E integral de dA, que pela lei de Gauss nada mais é do que igual a carga em volta. Tá certo? Integral de dA é a área da superfície gaussiana. Quanto vale a área de uma superfície esférica? Vocês sabem? A área de uma casca esférica. Vocês sabem ou não? Cálculo. Vocês não têm eu apresentei a simetria cilíndrica, que é o que a gente vai trabalhar, mas vocês não têm coordenadas esféricas em nenhum momento? Cálculo 1, 2, 3 ou 4? Vai ter 3. Ah, vai ter. Então eu vou adiantar para vocês. A área de uma superfície esférica, ela vale 4πr ao quadrado. Quanto que é o volume de uma esfera? 4/3 de πr ao cubo, não é isso? Para você criar um volume, você tem que fazer um monte de cascas, não é isso? Você vai integrar em dr, não é isso? Vai integrar um monte de cascas e vai somando. Se você derivar em dr 4/3 de πr ao cubo, dá o 4πr ao quadrado, tá certo? É a derivada em r do volume da área, porque é uma integração de um monte de cascas esféricas que te dá o volume. Então a área de uma superfície esférica, ela vale 4πr ao quadrado. De forma então que o meu ε0 vezes o fluxo é igual a ε0 e 4πr ao quadrado, que é igual a carga em volta, o que implica então que o meu E aqui em módulo, né, é igual a Q sobre 4π ε0 r ao quadrado. Isso aqui é basicamente a lei de Coulomb. A força não é QE, F é igual a QE. Isso aqui me dá Q1, vamos chamar de Q1 aqui, Q1Q sobre 4π ε0 r ao quadrado. Tá certo? Esse campo elétrico é exatamente o campo elétrico obtido da lei de Coulomb. Esse indivíduo aqui. Ok? Um outro exemplo aqui, ó. A gente já chegou a falar de um condutor, não chegou? A gente não falou dois teoremas lá, se tiver um condutor carregado, onde é que ficam as cargas do condutor? Vocês lembram disso? Não. Se eu pegar um condutor e carregar ele com uma certa carga Q, onde é que ficam as cargas do condutor? Lembra? Olha lá atrás, lá, procura lá no começo, primeiras aulas, lá, ó. Se você olhar... Ó, falou lá, condutores esféricos, teorema 1, teorema 2, está lá no final. Então eu vou falar os dois teoremas dos condutores esféricos de novo. Procura no seu caderno que está aí. Teorema 1.
Uma casca com uma distribuição uniforme de carga atrai ou repele uma partícula carregada situada do lado de fora da carga, como se todas estivessem situadas no centro. Ótimo. Não é essa aí que a gente está enfim. Se uma partícula carregada se situa no interior de uma casca com distribuição uniforme, a carga não exerce nenhuma força sobre a partícula. Também não é esse. Ah, então não falei. Então não falei. Então tá bom, então vou falar agora. Tá? Se um condutor ele é carregado com uma carga, então 23.6. Condutor carregado. Se um condutor ele é carregado com uma certa carga em excesso, toda a carga vai se situar na superfície do condutor, certo? De forma que o interior do condutor ele fica neutro, ok? Então, basicamente, isso é a situação de menor energia. Certo? Depois que a gente vai calcular a energia, a gente vai ver que essa configuração de menor energia, quando você carrega 10 coulombs no condutor, como as cargas estão livres, é todo mundo ficar o mais afastado possível, ou seja, todo mundo ficar na superfície. Na natureza, tudo tende à situação de menor energia, certo? A situação de menor energia desse caneta aqui, ó, é lá, certo? Onde o H é mínimo, né? Isso é mgh na energia. Tudo na natureza é uma lei da natureza, tende a uma situação de menor energia. Então, se eu tiver um condutor carregado, a carga desse condutor vai ficar tudo na superfície. Toda na superfície. Então eu pergunto para vocês, quanto é o campo elétrico no interior de um condutor carregado? Zero. Muito bem, é zero. Por que é zero? Por quê? Por causa da lei de Gauss, não é isso? Claro. Ó, eu vou pegar e vou fazer minha superfície aqui, ó. Gaussiana aqui, ó. Fiz minha superfície gaussiana um pouco adentro da superfície, não tá? Quanto que é a carga em volta para a superfície gaussiana? Zero. Não tem fluxo, não tem campo elétrico. O fluxo, então, é E sobre ε0. Não tem carga, então isso aqui vale zero, logo o campo elétrico é zero. Então, o campo elétrico dentro de um condutor, ele vale sempre zero. Sempre zero. Esse é um resultado importante também. Se você tiver lá uma esfera oca e colocar lá um objeto lá dentro e mandar um campo elétrico enorme do lado de fora, aquele cara vai estar blindado, ele não vai sentir a presença do campo elétrico. Você consegue blindar um objeto se você criar em volta dele ali um condutor, certo? Se você fizer em volta dele uma superfície condutora. Dentro desse condutor, o campo elétrico é nulo, não existe campo elétrico, ok? Exatamente, é igual a gaiola. Então, eu quero, o 23.6 ele tem mais, eu vou deixar como tarefa também para vocês fazerem uma leitura detalhada desse capítulo, tá certo? E eu quero que vocês façam o exemplo 23.5 da página 60, tá certo? E a gente termina aqui e a gente volta semana que vem para falar de aplicações da lei de Gauss, e aí que eu vou dar um monte de exemplos para a gente começar a observar o quão poderoso esse resultado aí obtido pelo Gauss. Ok? Um abraço, a gente conversa, até semana que vem.